Esse projeto é um projeto que se desenvolve entre o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Unicinos e a Secretaria de Educação da Prefeitura de Novo Hamburgo. E ele nasceu a partir de um edital da CAPES, do Programa Observatório de Educação, em que se montou um projeto para levantar os índices IDEB do município. São os índices oficiais que vinham no município de Novo Hamburgo, apresentando uma estagnação ou uma queda em algumas escolas. No início de 2011 começaram as reuniões, as discussões, a partir de muita leitura, para que se construísse então um produto, que é o Projeto Didático de Gênero, o PDG. E a partir dessa interação, nós desenvolvemos conceitos que são importantes para o PDG. A nossa preocupação maior, eu acho, enquanto doutorando, eu posso falar isso, é de estabelecer uma interface entre a pesquisa em linguagem e ensino e a aplicação dos resultados dessa pesquisa em contextos de sala de aula. Nessa pesquisa eu percebo como é importante valorizar o trabalho que é feito pelos professores da rede, né? O quanto eles são dedicados e quanto eles podem ser atores do seu próprio agir. O PDG, na minha opinião, é um procedimento metodológico extremamente qualificado para o ensino de língua portuguesa. Este procedimento metodológico permite ao professor alinhar as atividades de leitura de texto em língua portuguesa e de produção de texto em língua portuguesa de forma autêntica. Ou seja, o professor de língua portuguesa, quando elabora e aplica um PDG, ele promove atividades reais de uso da língua em sala de aula. O projeto didático de gênero é um projeto que eu acredito, né, porque ele faz tudo aquilo que precisa na sala de aula. Ele faz a gente construir atividades que os alunos realmente possam usar na vida deles, produções textuais que eles realmente vão usar na vida deles, porque era o que faltava, né? Porque os alunos sempre perguntavam assim, para que eu vou aprender isso, né? Para que eu vou aprender a separar as orações coordenadas não sei das quantas. Então, essas construções são analisadas realmente na prática, elas são mais bem vistas pelos alunos e também por a gente que é professor. Foi em 2012 que eu apliquei um projeto didático de gênero. Na época eu tinha uma turma de terceiro ano, séries iniciais do ensino fundamental. Nós teríamos que fazer um texto argumentativo na época. E a partir daí eu não consigo mais trabalhar dentro das minhas aulas de língua portuguesa a não ser com PDG. Eu já digo assim que eu estou viciada, não consigo mais planejar as aulas que não seja através de um projeto didático de gênero. Uma das alunas disse assim, pá, professora, agora eu estou entendendo para que eu estou aprendendo português. E aí eu fiquei muito feliz, eu gravei aquela fala dela porque isso é muito bom de ouvir. Porque daí tu sabe que está dando certo. E até tem um exemplo muito interessante de uma professora que foi ao supermercado e uma outra professora que foi ao supermercado e de repente um menino do supermercado a chamou e ela olhou para ele e disse, professora, a senhora não está me conhecendo? Ela disse, sim, claro, tu és o fulano. Ele disse, pois é, professora, eu estou aqui por causa da senhora, porque a senhora me ensinou a fazer currículo vitae. E eu mandei o meu currículo e fui aprovado. Quer dizer, na verdade, esse tipo de trabalho, ele gera, além, não é só o índice IDEB, né? E o município aumentou o índice IDEB, isso é extremamente importante, mas há todo um envolvimento da relação do aluno que entende a aula de língua portuguesa como um instrumento para a sua vida. O exemplo desse último PDG, que foi dos relatórios, eles não viam a hora de chegar o momento deles terem aquelas fotos que eles tiraram junto com os alunos de fotografia da Unicinos, né? Porque aquilo ali foi o máximo, a universidade estava junto com eles também, né? Eles não estavam sozinhos fazendo um texto. E aí então depois eles verem aquelas fotos que eles tiraram, escrever um texto sobre aquelas fotos e, o melhor ainda, ver aqueles textos deles prontos, digitados, porque eles escrevem normalmente num papel,
entregam para a professora, escrevem a lápis e apenas era corrigido, então agora eles tinham o texto deles digitado e exposto para toda a escola ver. Então isso é motivador. O pessoal do Unicinos vieram aqui na nossa escola. Daí eles deram uma câmera para cada um e nós testamos em uma sala. Depois uma dupla foi com cada professor. Daí depois foi a nossa vez e nós fomos tirando fotos. Depois nós fizemos um relatório. Muitos pais leram, ficou bem bom. Quando ela foi para essa usina de reciclagem de lixo, ela voltou bem... foi uma novidade para ela, que ela falou muito do mau cheiro e a dificuldade que as pessoas têm de trabalhar lá. E como a gente poderia facilitar o serviço, a gente conseguisse reciclar o máximo que a gente pudesse em casa, né? Isso foi que ela se empenhou bastante, né? Inclusive eu fiz uma composteira em casa para nós poder botar todo o lixo molhado, restos de comida e frutas, né? E o resto para a gente conseguir reciclar o máximo que a gente puder, né? Isso eu vi bastante empenho dela. E quando veio ter entrega de boletins, ela mostrou o mural com as fotos direitinho, como era lá. Ela ficou bem, sabe, mexeu muito com ela, que ela viu as condições que o pessoal trabalha e a sujeira, né? Estimular para fazer mais vezes, né? Mais projetos assim que a criança consegue vivenciar os problemas realmente, o que acontece, né? Aí facilitaria bem mais, não vai esquecer tão cedo, né? Eu aprendi o jeito de separar o lixo e eu aprendi que a gente não deve misturar os lixos. O que eu posso dizer é que foi muito legal e muito experiente o que a gente fez com o lixo. Eu falei para minha mãe que a gente devia separar o lixo para ajudar os outros na usina de reciclagem.